Você nem contar o tempo, eu não estou refletindo. A minha proposição é na linha da professora Lidiane, então retiro a minha fala. Tá ótimo, obrigada, Mike. Então nós temos duas propostas, uma proposta dos advogados, Eu queria colocar mais uma proposta na mesa, que é nenhuma proposta nem outra, é a continuação da reunião agora, né? Se for, você vai votar se suspende para tarde ou se suspende a reunião e marca outro dia. E a minha proposta é que ela continue agora e vá até a votação final. Conselheiro, a sua sugestão ela contraria uma orientação inicial desse conselho, que nós faríamos um intervalo ao meio-dia, né? Então, penso que, no final das contas, vai ser a mesma proposta da professora Lidiane. Tá? Então, podemos votar? Estão esclarecidos? Ok. Doutor Juniel, doutor Eliassi está me fazendo um questionamento aqui que só o senhor pode me ajudar a responder. No caso de suspensão, qual é o prazo que vocês sugerem para a retomada da reunião? A razoabilidade é que deve ser levada em consideração aí, né? Então, digamos assim, o prazo, digamos assim, não existe algo estabelecido na administração pública. Sempre que a gente pede prazo razoável, é negócio de 10 dias, que a gente, assim, o prazo razoável dentro de uma ação judicial, 15 dias. Ou seja, então tem que ter alguns critérios objetivos a ser levado em consideração. Então, a razoabilidade é algo que a defesa precisa para poder analisar realmente a situação. Professora Solange, só uma questão, eu acho importante a gente definir, né, se a manifestação dos advogados é só sobre o documento da CAPES, né, ou vai trazer outros fatos, né? Acho que a gente pode fechar isso. A manifestação é só sobre o documento da CAPES, que foi o documento novo produzido, que eles ainda não tiveram acesso. Então, se for esse o caso, precisa prorrogar? Suspender a reunião? Pode apreciar que no momento da tarde você abre a oportunidade para a defesa. Eu acho que sim, Solange. Tem fatos novos, ao contrário do que a professora Lidiane falou, tem coisas que são diferentes do que estava se observando. Por exemplo, se falou que a própria professora poderia pedir o desligamento, se não me engano, junto à CAPES. E aqui diz que é o representante legal da instituição de ensino superior. Sim, mas isso foi indagado na reunião anterior, né? Sim, mas foi indagado na reunião anterior e foi levantado como dúvida isso aí. Tanto é que foi feita pergunta. Entendeu? Ok, podemos seguir então com a votação. Não tem mais ninguém inscrito. A gente tem só uma indagação ainda, que é para o Conselho refletir, no caso de suspensão, dentro desse prazo de 10 a 15 dias sugeridos pelo advogado de defesa, que nós vamos entrar em recesso daqui a mais uns dias, né, na universidade. E a última data de reunião do Conselho é amanhã, né, do Consum. A gente tem a data de amanhã, acho que é a última reunião desse semestre prevista. Então, a ideia para a gente refletir se não vai protelar muito. Professor Joaci? Olha, entendo todas as questões envolvidas de ampla defesa, direito, tudo. Eu vou mais pela linha do que a professora conselheira Lidiane falou, porque
eu na reunião anterior, inclusive, né, pode ir lá olhar no vídeo, eu estava me posicionando exatamente para protelar, para verificar. E tinha essa questão do questionamento, que era exatamente o que a gente estava aguardando a CAPES. O questionamento veio, eu não sou da área jurídica, já falo e falei isso várias vezes aqui, e foi feita uma solicitação pelo Alan Sena também para que estivesse presente o auditor, né, o procurador, desculpa, depois também a auditoria acabou sendo chamada também. Que eu acho que isso, sem sombra de dúvida, está dando base para nós podermos discutir. Quando foi feita a proposição de protelamento da reunião, eu sinceramente me sinto tão incomodado com essas questões de protelamento. Vejam, às vezes é tão difícil a gente se programar. Hoje mesmo, ontem eu tive aula, daí protelei a reunião, que seria aliás, uma aula que seria de amanhã, fazendo uma disciplina de condensada da pós-graduação, que respeita todo um calendário, transferi para sexta-feira, e agora estou vendo novamente que eu vou, né, uma disciplina que é o dia inteiro. Não é tão simples, pessoal, tocando mais 2 disciplinas de graduação. Isso tem a ver? Tem a ver, porque eu, enquanto conselheiro, eu também sou obrigado a estar aqui na reunião. Certo? Então, sinceramente, isso me incomoda bastante. E eu acho que as coisas foram colocadas, está sendo dado ampla defesa, nós estamos tendo esse cuidado, respostas estão vindo, as coisas estão se tornando mais claras, e eu acho que a proposição da professora Ediliane foi bastante pertinente. O Conselho tem condições de seguir adiante, e eu diria mais, eu colocaria prazo, colocaria 3 horas da tarde para nós retornarmos, certo? Porque um documento que pode ser apreciado pelos advogados, eles podem analisar, eles são 3 profissionais que podem discutir, se debruçar, né? Tem um intervalo aí de almoço, não é uma coisa muito simples, mas eu acho que a gente pode tocar e retornaríamos às 3 horas da tarde, e com isso nós seguimos adiante. Sinceramente, como é desgastante isso, nós sabemos que envolve pessoas, tudo, mas eu acho que também a gente tem uma obrigação também de seguir adiante com os processos dentro da instituição. Respeito a opinião dos colegas também que pensam o contrário. Só para a gente continuar, o doutor Eliaci tem uma observação, a professora Lidiane foi citada e o conselheiro Edson está inscrito. Para a gente encerrar esse ponto de pauta, tá? Edson, eu só queria seguir a ordem que ele pediu para... Tem problema? Tá, então pode continuar. Boa tarde. Não, é só para antecipar, eu acho que a proposta da professora Lidiane é bem razoável, mas só gostaria de lembrar, professora Solange, que nós já temos um precedente no Consum de reunião em época de recesso. Foi uma orientação da CLN, assinada pelo professor José Aquino, que em casos excepcionais pode haver reunião desde que devidamente justificado pela autoridade máxima, no caso a senhora. Então nós temos esse precedente na CLN, eu guardo aqui nessa cabeça, que é importante para a gente retomar aqui. O Consum pode sim se reunir em recesso, porque nós já decidimos anteriormente, né? Força do precedente. Obrigada pela lembrança, Edson. Doutor Eliaci. Prezados, o que acontece? Todos nós podemos ter dificuldades, inclusive o Consum em se reunir. Isso é fato. Agora, nenhuma dificuldade nossa poderá prejudicar a ampla defesa e contraditório da professora Fátima. Isso aí nós não podemos alegar nada que prejudique a ampla defesa e contraditório dela. Então, o que acontece? O que nós temos que colocar em convencimento é se a violação à ampla defesa e contraditório está sendo alegado pela defesa, é capaz de mudar o convencimento de vocês, que são os verdadeiros, que são os que vão julgar o fato. Se esse documento for imprescindível, uma defesa técnica sobre ele, tudo bem. Se ele trouxe uma informação nova que vai mudar todo o panorama jurídico de vocês ao momento de apreciar um julgamento, sem problema, inclusive se precisar de perícia técnica, adiar até dezembro. Não tem problema, nós não podemos alegar dificuldade alguma para justificar eventual prejuízo à interessada. Não podemos, e aqui nós estamos atuando estritamente na legalidade. Eu não posso exercer um
juízo condenatório à professora Fátima porque eu não estou exercendo a defesa dela. De jeito nenhum. Inclusive, quando a Procuradoria se posiciona, nos posicionamos também pela absolvição de servidor. Já me posicionei pela absolvição de servidor, a comissão processante recomendando demissão. Então, eu não, só ressalvando o que o doutor Joaniel falou, eu também posso exercer a defesa da professora Fátima, não a defesa técnica nomeado pelo membro da Ordem dos Advogados do Brasil, como são os nobres colegas que estão aqui. Agora, se eu entender que a professora Fátima tem razão, eu tranquilamente posso formar meu juízo e sair na defesa dela. Porque a defesa dela pode justamente coincidir com o interesse público, porque o Estado não pode ter interesse em perseguir inocente. Jamais. Então, quero deixar essa ressalva aqui esclarecida. Que a qualquer momento, se tiver que tomar a defesa por ela, a AGU, em nenhum momento, a AGU, ela não é, os membros da AGU não são pagos para condenar servidor. Os membros da AGU são remunerados para trabalhar em prol do interesse público, que pode coincidir com a defesa plena e robusta do interessado. Certo? Então, a única coisa que eu recomendo é que, se a novidade documental é capaz de transformar o juízo de Vossas Excelências. Obrigado. Obrigada, professora Lidiane. Foi nesse sentido, eu me senti contemplado, foi nesse sentido que eu fiz a minha proposta, de os conselheiros verem. Então, professor Jássio, o senhor discordou, o que eu estava falando era tudo que a defesa alegou na reunião passada, para mim, a CAPES confirmou, principalmente essa informação do manual operativo. Não era ela que informava, a portaria sai. Então, foi nesse sentido. Mas se os conselheiros entenderem que modifica, sim, a questão da defesa, eu sou também favorável que seja atendido o prazo de 10 a 15 dias. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para o Conselho. Vai modificar no que a gente já estudou, no que a gente já ouviu, no que a defesa até... Se não vai, por que prorrogar até 10, 15 dias, né? Sei também e lembro desse precedente, que o Conselho pode se reunir em período de recesso, não vejo problemas também, só que temos que ponderar tudo que já foi colocado aqui. Então, a gente tem ou não condições? Aí o Conselho tem que dizer, né? Tem condições de voltar atrás? Não tem, porque assim, a alegação de prejuízo vai em cima do que veio novo. A única coisa que eu visualizei aqui, que não há nos autos de comprovação de que a defesa teve ciência antes, foi esse documento da CAPES. Tudo já estava no processo, né, doutor Lívia? Assim. Então, foi essa ponderação que eu fiz para os conselheiros. Esse documento da CAPES que foi lido, modifica, que a gente já vinha discutido, sim ou não? Porque se modifica, o mais razoável e prudente é realmente a gente dar o prazo solicitado. Bom, então podemos encaminhar. Acho que duas questões. Primeiro, a indagação da professora Lidiane, com base também no que foi expresso aqui pelo procurador. Esse fato novo modifica o nosso posicionamento? Acho que é uma indagação. E a outra, que a gente vai definir a continuidade da reunião agora ou a suspensão dessa reunião. É isso? É isso? Ok, posso perguntar então? Tá, esse documento altera o... Eu preciso de ajuda de vocês. Qual seria o encaminhamento? Acho que a proposta que a defesa técnica, de forma muito inteligente, está propondo ao Consum é se suspende a reunião por determinado lapso temporal e retorna no dia XY, tendo em vista a ausência de defesa com relação a determinada prova documental. Essa aí. Se não atender, aí retoma às 14 horas. Se atender, aí fica suspenso até o dia que for concordado com a defesa para evitar qualquer prejuízo. Prezado, só retomando aqui, que o nosso nobre colega Mike está requisitando o retorno da fala. O que o Consum vai apreciar neste momento
é se suspende ou não a reunião para o oferecimento da defesa técnica pelos nobres colegas com relação à juntada documental de uma resposta da CAPES. É esse o ponto. Se suspender até quando? Não é isso? Caso o cônsul entenda em não suspender, retoma às 14 horas, é isso? Então pronto, 15, né? Às 15 horas. Ok, podemos seguir então. Ok, a proposta então primeira dos advogados de defesa, suspensão da reunião, e a segunda proposta é continuação da reunião às 15 horas, né, professor José? Seguindo a sua sugestão. Tá? Então, quem é a favor da primeira proposição do advogado de defesa para a suspensão da reunião? Quem é a favor da continuidade da reunião à tarde, às 15 horas? Mais uma vez, por gentileza, quem é a favor do retorno às 15 horas? Dezenove conselheiros, então. Alguma abstenção? Três abstenções, então, conforme deliberado, a gente sai para almoçar e retorna às 15 horas nessa mesma sala. Obrigada, queridos.